Boa noite. É bom estarmos aqui em mais um momento. É bom cultuarmos ao Senhor, é bom adorarmos a esse Deus. É bom nos colocarmos diante dele. É bom podermos permitir que ele age em nossas vidas. E nessa noite que possamos convidar o Senhor a estar conosco, a vir participar deste momento conosco, esse momento tão especial, ao qual nós queremos nos render diante dele. Que possamos entender que o Senhor separa esse tempo para estar aqui conosco. E você que está aqui presencialmente, ou você que está nos assistindo, deixe tudo de lado agora. Deixe preocupações, deixe pensamentos, tristezas, o que quiser roubar esse tempo seu com Deus, para que você possa estar realmente aos pés do Senhor. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15 e 16, vem falar que o Senhor foi tentado de todas as maneiras, e mesmo assim ele não pecou. Da mesma forma que nós somos tentados muitas vezes, e o inimigo realmente tenta tirar a nossa paz, tenta nos tirar da presença do Senhor, tenta tirar de nós a nossa atenção, que deveria ser exclusivamente para o Senhor, em momentos como esse de culto, em momentos de oração, em momentos de louvor, em diversos momentos onde o Senhor se prepara para falar conosco. Isso nos distrai de tal forma que muitas vezes estamos fisicamente num culto, mas a nossa mente e o nosso coração fogem dali. Então nessa noite eu gostaria que nós nos detivéssemos no versículo 16 do capítulo 4 de Hebreus, que diz: por isso devemos nos aproximar com confiança do trono do nosso Pai, que é cheio de amor, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para nos ajudar na hora em que precisarmos. Então, neste momento em que eu sei que eu preciso, que cada um de nós precisa dessa graça, desse amor e da misericórdia do Senhor, para que nós possamos realmente receber diretamente do trono, vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, orar ao Senhor. Feche seus olhos neste momento. Pai, te convidamos a estar conosco, a estar neste momento, Pai, olhando para os nossos corações, Senhor, e vendo, Pai, que há em nós um desejo de te adorar, um desejo de te servir, Pai. E muitas vezes, Senhor, muitas vezes somos tentados, Pai, para que nós nos afastemos do teu trono, nos afastemos da tua presença. Mas nesta noite, Pai, nós queremos declarar, Senhor, que este momento é teu, Pai, e que nós estamos aqui, Pai, para te adorar em espírito e em verdade. Por isso te pedimos, leva cativa a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Olha para nós, vê as nossas limitações, as nossas fraquezas, Senhor, mas vem estar conosco, Senhor. Vem nos fazer, Senhor, chegar mais próximos de Ti, junto ao Teu trono da graça, Senhor. E vem nos ajudar, Pai, a nos colocar em pé, Senhor, a estarmos, Senhor, realmente recebendo de Ti, Senhor, misericórdia, Senhor, amor sem fim que só Tu podes nos dar.
Por isso te convidamos, Senhor, toma o teu lugar, toma o teu trono, Senhor, aqui, Pai. Espírito Santo, enche este lugar com a tua presença, Senhor. Inunda os corações que aqui se encontram, inunda os corações, Pai, daqueles que se encontram, Senhor, de forma remota conosco, Pai. E aceita, Pai, a nossa vida diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos adorar ao Senhor com todo o amor que há em nós, com toda a força que há em nossos corações. Vamos nos colocar diante de Deus nessa noite, pensando: será que o Senhor volta amanhã ou volta ainda essa noite? Então vamos oferecer o nosso melhor, porque se o Senhor voltar para nós, para cada um de nós, nós pelo menos estaremos oferecendo tudo ao Senhor, que é a nossa vida. Amém? Aleluia. Quero te convidar a ficar em pé. Desejar para você que está em casa e aqui também a paz de Jesus. Quero te convidar nessa noite a adorar o Senhor, como a pastora Miriam falou, com a maior sinceridade do seu coração. Você tem consciência que você está adorando ao Deus do universo? Quero te convidar a ter toda a reverência diante dele nesta hora, mas não uma reverência que te leva para uma distância, para um Deus longe de um servo que está mais distante do Deus dele. Não. Quero te convidar a adorar um Deus de relacionamento, um Deus que tem alegria, que tem prazer em se relacionar comigo e contigo. E Ele está aqui. Ele está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Creia nisso, declare: Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Já que esse Deus está aqui, vamos adorar? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Na minha vida, Ele veio num dia especial. Veio em minha vida num dia especial. Conquistou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu divulguei. Vamos adorar a Deus.
glória a Ele. No trono e ao Cordeiro Seja o louvor, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos, dos séculos. Amém. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Adorar. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Recebe, Deus, adoração, louvor, a honra que é devida a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Esse Deus poderoso está presente aqui. E Ele deseja ser adorado. É tudo que Ele deseja de mim e de você. Foi para isso que Ele nos fez. Diga ao que está sentado: seja o louvor ao que está assentado, ao que está sentado no trono e
ti. Ao que está assentado, Ao que está sentado diga no trono. no trono, E ao Cordeiro Santo de Deus que vai abrir o livro. e ao Cordeiro De Deus. seja o louvor, Seja a honra, seja a honra, toda a honra, seja a glória, toda a glória. seja o domínio Poder pelos séculos dos séculos. poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. poderoso Deus. Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai. Te adoramos porque o Senhor é um Deus poderoso, Senhor. O seu poder se aperfeiçoa, Senhor, nas nossas fraquezas, Pai. A cada dia, a cada manhã, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Seja exaltado nessa noite, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Porque somente Tu és digno, Pai. Somente Tu és digno de toda a honra. Somente Tu és digno de todo o louvor, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Seja exaltado, Senhor. Eu não me canso de já te adorar, Senhor. De exaltar o Seu nome, Pai. Poderoso possas, ó Pai, não olhar as nossas imperfeições, Senhor, mas olhar, Senhor, para nós, Senhor. Olhar, Senhor, para o quanto, Pai, desejamos, Senhor, te agradar, te servir, Pai. Em todas as áreas de nossas vidas, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti. Pai, sabemos o quanto somos falhos, Pai, o quanto somos pecadores,
mas queremos a cada dia, Pai, nos transformar, Senhor, para poder, Pai, nos achegarmos mais próximos de Ti, Pai. Senhor, a Tua palavra, Senhor, em Malaquias, um versículo onde todos conhecem, Pai, diz que nós Te roubamos, Pai. Te roubamos nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. E diz também, Pai, que nós devemos levar até o Teu trono, até a Tua casa, Pai, todos os nossos dízimos e ofertas, para que a Tua casa, Pai, o local onde fazemos culto, o local, Senhor, onde nos reunimos, Senhor, seja abastecido. E diz mais, Senhor, que nós podemos Te provar quando somos fiéis a Ti, Senhor, se Tu não abrires as janelas dos céus e deixar cair sobre nós uma chuva de bênçãos, Pai. E para que tenhamos, Senhor, tanto a ponto de termos sobrando, Pai. E sobrando, Pai, não significa sobrar para jogar fora, mas significa sobrar, Senhor, para que possamos ajudar aquele que está ao nosso lado, Senhor. Sobrar significa ter algo, Senhor, para dar àqueles que necessitam, Pai. Sobrar, Pai, significa sermos um porto seguro, Senhor, para aqueles que estão precisando, Senhor, tanto de receber, Pai, alimentos, doações em forma de mantimentos, como também, Senhor, abastecidos por Ti, Senhor, possamos ter palavras, Pai, para poder, Senhor, levar força, ânimo, vigor, Senhor, àqueles que estão abatidos, Pai. E nós nessa noite queremos entregar no Teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai. Não somente, Senhor, para, como diz nessa palavra, fazermos prova de Ti, Senhor, mas para que possamos fazer prova de nós mesmos, Senhor, para que possamos provar a nós, Pai, que nós somos fiéis a Ti, Senhor, porque Tu nos conheces, Tu sabes, Senhor, como é o nosso deitar, o nosso levantar. Tu sabes, Senhor, quando podemos ofertar algo a Ti, Senhor, e não o fazemos por opção própria. Tu sabes quando entregamos em Teu altar algo com todo o nosso coração, Senhor, em que muitos podem achar, Senhor, pouco, mas é muito, Senhor, além do que podemos. Tu sabes, Senhor, quando nos colocamos diante de Ti em oração, Senhor, por intercessão a alguém, quando o nosso coração está ferido, Senhor, está arrasado. Tu nos conhece, Pai. Então nós queremos trazer diante de Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai, como uma prova de gratidão a Ti, Senhor, nessa noite, Senhor. Por isso eu peço que Tu abençoes a cada dizimista, a cada ofertante, Senhor, que Tu abençoes a vida de cada um, Senhor, da Tua igreja. Abençoa, Pai, supre as necessidades dos Teus filhos, Senhor. Repreende o devorador, Senhor, repreende toda forma de enfermidade, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão em um leito de hospital, Senhor, como é o caso do meu cunhado, Senhor, e o caso de outras pessoas, Pai. Clamamos a Ti para que a Tua mão se estenda sobre eles, Pai. Como clamo também a Ti, Senhor, por aqueles que ainda não entendem, Senhor, o propósito, Senhor, e a grandeza, Senhor, de poder entregar no Teu altar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Traz entendimento, traz amadurecimento, Senhor, da Tua palavra a cada um,
usufruir, Senhor, deste tão lindo ato, Pai, que é poder, Senhor, entregar a Ti um pouco do muito que Tu nos dá, Senhor. Abençoamos a cada dizimista, a cada ofertante, a cada um, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você trouxe seu dízimo, se você trouxe sua oferta, traga com amor, com gratidão, entendendo que por mais que você dê, vai ser muito pouco perto do muito que o Senhor te dá. Amém? Venha com alegria, traga até o gasofilácio. Glória a Jesus, né? Amém. Dá vontade da gente continuar adorando, louvando, né? É muito bom adorar, louvar a esse Deus, Senhor, Todo-Poderoso. É muito bom. Glória a Jesus. Querido, eu quero, antes da gente trazer a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, Sidney, Luiz, por favor. Deixa acontecer. Antes da gente começar a palavra, antes de botar esse fundo musical que a gente escolheu para essa palavra dessa noite, eu quero pedir a você que está em casa, você que está aqui, que você agora possa ficar focado no que está acontecendo, no que vai acontecer, naquilo que Deus tem para fazer. Quero te pedir para você estar assim, prestando atenção mesmo, não se distraia com nada, se for possível não saia do seu lugar, não saia, não se movimente, né? Fica ligado nesse momento, fica ligado. O Espírito Santo quer falar, Ele quer se movimentar, Ele quer agir, mas muitas vezes a gente se distrai. E às vezes, queridos, a gente se distrai por questões banais. Às vezes não, às vezes são questões cruciais e nós precisamos realmente nos locomover, fazer alguma coisa. Mas a gente precisa estar focado. E eu quero te pedir neste momento, fique focado. Você que está em casa também, você que está aqui no templo, no som, fique focado. Interceda por mim. Clame a Deus por mim. Eu tenho convicção que Ele vai usar esse vaso. Não porque seja melhor, mas porque o poder é dEle. A excelência é dEle. Nós somos vasos frágeis, de barro. Nos quebramos facilmente. Mas o que é colocado dentro de nós é muito excelente. E Ele, que é todo poderoso, Ele pode agir, Ele pode usar e fazer de nós vasos de honra. Amém? Glória a Deus. Antes da gente entrar nessa palavra, eu quero convidar você a pensar numa necessidade. A pastora Miriam já orou aqui por necessidades, especialmente enfermidades. Mas eu quero te pedir, querido, coloca agora diante de Deus algo que está preocupado. Quem sabe algo que você tem buscado, desejado. Quem sabe algo que tem te preocupado porque está acontecendo com um parente teu, um amigo, uma amiga, a esposa, o marido, os filhos, um dos filhos, pai, mãe, não importa. Com você próprio. Coloca diante de Deus isso agora. Coloca diante de Deus a tua maior necessidade. Aquilo que mais te preocupa. Ah, pastor, não tem nada que me preocupe. Eu sou uma pessoa de bem com a vida. Nada me aborrece. Amém, glória a Deus por isso. Mas tem algo que você tem pensado, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus agora. Amém?
Fecha teus olhos. Deus de amor, nós sujeitamos a Ti, Pai, todas as coisas, Pai. Sujeitamos a nós próprios a Ti, Senhor. E Te pedimos agora em nome de Jesus, que Tu possas agir, Pai, com poder, com autoridade, que Tu possas agir agora, Pai, nesta situação específica, Pai. Aquilo que cada um está apresentando a Ti agora, nós cremos que Tu és o Deus dos impossíveis. Pode parecer impossível para nós, Deus, mas nós sujeitamos a Ti agora e submetemos a Ti. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, age nessa questão específica, seja trabalho, seja projeto, seja enfermidade, e nesta hora, Pai, como já foi lembrado aqui, nós intercedemos pelo meu irmão Carlos, Pai, nós esperamos um milagre ali na vida dele, Deus, e hoje já recebemos uma notícia de que houve uma baixa ali nos glóbulos brancos para um nível aceitável, e nós já Te louvamos por isso. Te pedimos pela mãe do pastor Marcelo, Senhor, que é o presidente que está entubada, Deus, pedimos a Tua bênção sobre ela também, o milagre, pedimos um milagre sobre o Brasil, pedimos a Ti um milagre sobre Valinhos, sobre as famílias, sobre as pessoas que estão aqui, sobre as pessoas que estão nos assistindo pelo vídeo, pedimos a Ti um milagre, Pai. Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe, e Deus, nós repreendemos, Pai, toda enfermidade, toda dificuldade, toda aflição, todo medo, todo pavor, toda síndrome, nós repreendemos em nome de Jesus. E nesta noite também, Pai, nós liberamos este ambiente para Ti, Pai. Te convidamos que Tu assuma o Teu lugar de honra aqui, que Tu fales conosco agora, Pai. Temos nessas quintas-feiras falado sobre atos do Espírito Santo, Deus. E nesta noite queremos pedir a Tua unção e o Teu mover também nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia, querido. Creia que Deus está operando nesta situação. Agora esqueça um pouco isso. Você colocou nas mãos de Deus, Deus vai cuidar para você. E agora se liga nessa palavra. Ouça o que o Espírito Santo tem para te dizer. Amém? Atos do Espírito Santo. A gente tem falado aqui e vamos falar até o final do ano. Até o dia 31 nós vamos estar falando nas quintas-feiras sobre atos do Espírito Santo. E nesta noite eu quero falar sobre poder. Poder. Repete comigo, poder. Poder para testemunhar. Aleluia. Queridos, Deus se agrada quando nós buscamos poder. Isso não entristece a Deus. Deus se agrada. A gente precisa saber por que busca poder e para que busca poder. Porque simplesmente buscar poder não faz sentido. Eu me lembro quando eu era garoto, lá com meus 16 anos mais ou menos, eu morava em Magalhães Baixo, lá no Rio de Janeiro, um bairro do subúrbio. Este bairro é um bairro bem próximo de uma área, uma região de treinamento do exército chamada Jericinó. E nesta área do Jericinó tinham montanhas, tinham campos, tinham minas do exército, era uma área proibida de entrar. Havia no limite dessa área, que fazia divisa com um bairro chamado Batã, havia uma divisa que era só uma cerca de arame farpado. E muitas vezes algumas pessoas passavam por aquela cerca de arame farpado e ficavam por ali e não eram vistos pelos soldados, então eles não conseguiam ver. Mas se entrasse muito lá para dentro, podia chegar numa área que tinha minas, aquelas minas que as pessoas pisam e explodem, artefatos. Então era uma área perigosa. E um dia, queridos, naquele bairrozinho do Batã, que era um bairro bem pobre, famílias vinham de fora, iam ocupando aquele espaço, fazendo a sua cerquinha, fazendo o seu barraquinho para morar ali. E veio uma família do interior de Minas. E essa família era um casal com uma criança de 8 anos mais ou menos. E eles entraram naquela área do Jericinó, pegaram paus, galhos de árvore, coisas que eles queriam fazer uma cerca para eles, para delimitar o espaçozinho deles, o barraquinho deles. E naquela ida até aquele lugar, aquele menino de 8 anos achou uma granada que não havia sido detonada ainda.
Eles encontraram aquele material pesado, aparentemente todo de ferro, pesadinho. E dentro da granada tem muitos pregos, coisas assim, que quando ela explode, aquilo tudo é lançado à distância. Então, ele trouxe aquilo. O pai não sabia o que era uma granada, a mãe também não. E eles levaram aquilo para casa. E num belo dia estavam lá, fincando aqueles galinhos para fazer a cerca. E aquele homem lembrou daquele negócio pesadinho para bater em cima do galho. Ele foi lá e pegou a granada sem saber que era uma granada. A esposa segurando o galho com uma ponta para fincar no chão, segurando, e ele bateu, queridos. Quando ele bateu, ele detonou a granada. Aquela criança de 8 anos ficou órfã. Havia uma família da igreja do São João Batista e Dona Eunice, acolheram aquela criança. Ninguém sabia dos familiares daquela família. Por que eu estou te dizendo isso nessa noite, querido? Porque para mim aquilo, nos meus 16 anos, foi um exemplo de ter poder e não saber como usar. Eles tinham uma arma poderosa na mão deles, só que eles não sabiam para que servia. Buscar poder agrada a Deus. Ter o poder e não saber para que serve, e não saber a dimensão do poder que você tem, pode trazer dano para você próprio. Em Lucas 24, 48, e eu vou ler para você na nova tradução, na linguagem de hoje, o versículo 48 e o versículo 49, eles dizem assim: vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandei o que meu pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. As traduções mais antigas dizem, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Lucas, ao escrever o evangelho que leva o seu nome, ele diz: vocês são testemunhas dessas coisas, de tudo que Jesus fez. Esses são os últimos versículos do evangelho de Lucas. Mas ele diz: vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que meu pai prometeu. O próprio Jesus falando na sua despedida, antes dele ser assunto aos céus, dele ser elevado aos céus. E ele diz, ele dá uma ordem clara: fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade. Mas ele não diz que é para ficar para sempre. Ele diz: fiquem na cidade, em Jerusalém, até que. Até que aqui é um advérbio, né? Uma locução adverbial de tempo. Até que tem um limite, tem um tempo. Não sabemos que tempo é esse, é indeterminado. Não é um tempo determinado, é um tempo indeterminado, mas está determinado pelo quê? Pelo poder que virá sobre vocês, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a palavra que Jesus dá para os discípulos, dá para as pessoas que estão em volta dele, no momento que ele vai ser elevado aos céus, na presença de todos esses discípulos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês também são testemunhas. Eu também sou testemunha. Nós somos testemunhas daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Ele tem feito no presente. E nós podemos testemunhar até daquilo, pela fé, daquilo que Ele vai realizar no futuro. Amém? Nós somos testemunhas, queridos. Você é uma testemunha? Aleluia. Apóstolo Paulo diz assim: você é uma carta viva. E eu quero dizer para você, querido, você é uma carta viva, aberta. Aonde você vai, as pessoas estão lendo em você as verdades de Deus. Amém? Profeticamente eu digo isso. Você é uma carta viva,
Aonde você estiver, as pessoas vão estar lendo as Escrituras através de você. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então deixa eu te dizer, querido, se você ainda não passou por uma experiência de poder do Espírito Santo na tua vida, fique na tua posição de busca, na tua posição de desejo, na tua posição de santidade e santificação, até que algo aconteça na tua vida que você vai saber que vem de Deus, e você vai poder testemunhar. Porque se você não tiver passado por uma experiência de poder na tua vida, de revestimento, é possível que aquilo que as pessoas leiam em você não seja exatamente o que Deus escreveu para ser lido. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo mesmo? O testemunho que eu vou dar e o testemunho que você vai dar, se não for algo que venha realmente de Deus na tua vida, na minha vida, não será um testemunho fiel daquilo que Deus tem feito. Será um mau testemunho. De qualquer maneira, queridos, nós somos testemunhas. De um jeito ou de outro, as pessoas vão ler em nós alguma coisa. E qual será a leitura que farão de mim, de você? Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí no texto bíblico diz assim: primeiro do judeu, depois do grego. O que ele quer dizer com isso? Primeiro daqueles que estavam ali em Jerusalém, judeus, e depois no Pentecoste, de todo que crê. Grego, enfim, até os confins da terra. Vamos continuar, queridos. Em Atos 1:8, e Atos é escrito também por Lucas, é uma continuação do Evangelho de Lucas. Atos 1:8 diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Ou, nas traduções mais antigas, até os confins do mundo. Não é o aeroporto de Confins não, queridos, lá em Belo Horizonte. Lá também. Mas não é até lá, né? Em Belo Horizonte tem um aeroporto, né? Confins, né? Não é até lá não. É além do Confins de Belo Horizonte. Até os confins da terra. Mas olha o que Lucas diz aqui, queridos. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Ou seja, Lucas está lembrando o que Jesus falou. Vocês devem ficar na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e por toda a terra. Recebereis poder. Vai acontecer o quê? Serão testemunhas. Recebereis poder e sereis testemunhas. Vocês estão entendendo, querida, a conexão entre poder e testemunhar? Quantos estão conseguindo entender isso? Levanta a mão para eu ter ideia. Amém? Todos? Amém. Glória a Deus. Recebereis poder e sereis testemunhas. Olha Atos 2, de 1 até 4. Atos 2, de 1 até o 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, e deixa eu te dizer, Pentecostes foi uma festa instituída no deserto, quando o povo está saindo do Egito, indo para a terra de Canaã. Essa festa é instituída no deserto. Essa festa os judeus já celebravam até essa época, aproximadamente 1000 e poucos anos. Quase 2000 anos eles já vinham celebrando Pentecostes. 1800 mais ou menos antes de Jesus foi instituído o Pentecoste. Então eles já vinham celebrando essa festa. Era uma festa em que os judeus se reuniam, e que ela era logo depois da Páscoa. Era uma festa que os judeus se reuniam em Jerusalém, tanto na Páscoa, quando Jesus foi morto, quanto no Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado. Duas festas emblemáticas para os judeus.
que eles celebravam, que eles se reuniam. E Deus escolhe essas datas para marcar, para impactar, para cumprir aquilo que Ele prometeu que faria. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. Eu gosto daquela tradução de um vento impetuoso, né? De um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Versículo de número 3. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas. Todos viram umas coisas parecidas, se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Vamos parar aí no 4. Dia de Pentecoste, todos reunidos para celebrar uma festa. De repente, um movimento, um vento. Imagina uma ventania. E esse som, como de um vento impetuoso, invade o lugar onde eles estão. E de repente eles veem como que fogo, bolas de fogo, coisa rodando entre eles. E aquilo vai assim, tocando num, tocando em outro, tocando em outro, tocando em outro. E de repente, a casa está cheia de pessoas falando, segundo o texto de Lucas, como que línguas de fogo, segundo o Espírito concedia a cada um. Queridos, nesse dia está reunido em Jerusalém mais de 17 dialetos. Se você continuar ali no texto, você vai ver que as pessoas começam a questionar: o que é isso que está acontecendo? Que tumulto é esse? Que bagunça é essa? E começam a ir para aquele lugar para ver aquilo. E eles começam a ouvir as maravilhas de Deus, o poder de Deus na sua própria língua materna, o seu dialeto materno. Porque havia o aramaico, havia o hebraico, mas havia uma linguagem, uma língua, um dialeto daquela naçãozinha que estava lá não sei aonde, outro lá. Eram línguas diferentes. Eram todos judeus, mas falavam um dialeto diferente. O hebraico, o aramaico era falado por todos. Mas esses dialetos não. Esses dialetos eram daquele povoado. E nesse dia, se você continuar lendo o texto, eles vão mencionar pelo menos 17 dialetos diferentes. Capadócia, Ásia, eles vão falando. E eles perguntam assim: esses homens não são iletrados? Esses homens não têm cultura pequena? Esses homens não são pessoas simples, rudes? Como é que a gente consegue ouvir falar das grandezas de Deus na nossa própria língua materna? O que está acontecendo aqui, queridos? Todos estão cheios do poder para testemunhar. Oh, aleluia, aleluia. Todos estão cheios do poder para testemunhar e começam a falar da grandeza de Deus de uma maneira que as pessoas que estão vendo e ouvindo entendem. O meu jeito e o teu jeito de falar onde nós estamos, com o nosso testemunho, com aquilo que a gente diz, com a nossa linguagem, com o nosso procedimento, com a nossa forma de ser, está dizendo para as pessoas das grandezas de Deus? Está falando para as pessoas do poder de Deus? Vamos seguir um pouquinho mais à frente, queridos. Eles ficam cheios do poder, começam a falar, testemunhar, viver. E aí no versículo 41, queridos, deste mesmo capítulo, acontece algo tremendo. Porque alguns começam a achar assim: vocês estão embriagados. Esses homens estão embriagados. E aí Pedro pega a palavra e diz: não estão embriagados não. Varões galileus, israelitas, esses homens não estão embriagados. São 9 horas da manhã, é a terceira hora do dia.
Não estão embriagados não. O que está acontecendo aqui aí ele começa a falar de Jesus. E no versículo 41, diz assim: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, querido. Poder para testemunhar. Testemunho de poder. Vidas salvas, pessoas batizadas. Aleluia. Você é esse canal que Deus quer usar, que o Espírito Santo quer encher, quer revestir de poder. E coisas vão acontecer, queridos. Quando um povo é revestido de poder, coisas acontecem. E a glória é de Deus. Por causa disso, e eu quero fazer aqui uma referência especial a Pedro. Pedro tinha negado Jesus, queridos, 50 dias atrás. Ele tinha dito: eu não conheço esse homem, não sei quem é ele. Para uma criada, para um soldado, para um outro soldado. E agora, diante das autoridades judaicas, ele diz assim: varões galileus, esses homens não estão embriagados. O que acontece aí, no discurso dele tem um momento que ele diz assim: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Mestre. Diferença, queridos, de um homem, de uma pessoa que conhece Jesus, que caminha com ele, para um homem que conheceu Jesus, que caminhou com ele, mas que foi revestido de poder, do poder do Espírito Santo. Um homem que conhece Jesus como eu e você conhecemos, um ser humano que conhece Jesus, ele pode estar apaixonado por Jesus, ele pode querer Jesus, ele pode seguir Jesus, ele pode colocar os dons dele à disposição de Jesus, mas na hora do aperto, ele vai correr. Um homem que tem tudo isso aqui, mas que experimentou um revestimento de poder do Espírito Santo, um ser humano, na hora do aperto, querido, ele não teme a morte. O que Pedro temeu no Getsemane foi a morte, só isso. Medo de morrer igual Jesus. Este homem agora revestido de poder, ele não teme mais a morte, ele não nega mais a Jesus, ele não se envergonha mais do Evangelho. E o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh, aleluia, aleluia. Este homem agora, ele desafia autoridades que poderiam matá-lo. E alguém aqui tem ideia de como Pedro morreu? Isso mesmo, irmã Gessi, crucificado de cabeça para baixo. E sabem por que ele morreu crucificado de cabeça para baixo? Olha que coisa tremenda. Eu vou só repetir para as pessoas ouvirem em casa o que a irmã Gessi respondeu aqui. Ele não se sentia digno de morrer igual o seu mestre, crucificado igual o seu mestre. Este homem que temeu ser crucificado nesse momento da história, 50 dias depois ele não teme mais nada, queridos. O que aconteceu com esse homem? Manifestação do poder de Deus na vida dele. Espírito Santo foi derramado sobre a vida dele. Em toda a história, toda vez que há um derramado do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, de uma comunidade, há testemunho de poder, queridos. Vidas são salvas. Coisas acontecem. Não porque o homem fabrica, não porque o homem tenta modificar, porque o Espírito Santo faz. Um homem que temeu morrer num dia, 50 dias depois, ele não teme mais a morte. Chega no dia da morte, por ser perseguido por causa do Evangelho, ele diz: não me crucifique igual meu mestre, eu não sou digno. Senhor, eu também não sou digno. Oh Senhor, eu quero ser um vaso usado por Ti.
Ô Senhor, me esvazio de mim mesmo para ser enchido por Ti. Tira de mim, Senhor, tudo que atrapalha o Teu agir em mim. Tira, Espírito Santo. Oh, aleluia. Queridos, a história bíblica diz aqui em Atos que a sombra de Pedro curava. Você entende como Jesus é misericordioso com alguém que nega Ele? Alguém que se arrepende verdadeiramente. Alguém que se arrepende de verdade e diz: Senhor, me perdoa. O Senhor restaura. O Senhor faz dessa pessoa uma pessoa cheia de poder. Oh, aleluia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a consequência disso é 3.000 novas pessoas conhecem a Jesus. No versículo 31 do capítulo 4, eu vou dar um salto aqui por causa da nossa hora, queridos. No versículo 31 do capítulo 4, está registrado assim: quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Querido, o livro de Atos vai falar de diversas manifestações do Espírito Santo em momentos específicos, do derramar, e sempre vai fazer um link, vai vincular esse derramar do Espírito com poder, com coragem para testemunhar, para viver o Evangelho, para anunciar as boas obras. Neste texto aqui o lugar tremeu pelo poder do Espírito Santo e anunciaram. É interessante, queridos, que esse povo aqui está orando, sabe por quê? Porque Pedro e João estão presos na cadeia e a igreja está orando. E sabe o que eles pedem nessa oração? Sabe o que eles pedem? Senhor, nos dá mais intrepidez, nos dá mais ousadia para anunciar a Tua palavra. E quando Pedro e João são libertos da cadeia de uma forma milagrosa, tremenda, que eu não vou entrar no detalhe aqui por causa do tempo, eles falam para o povo, eles chegam lá na casa de Rod e falam assim: olha, foi tremendo a gente ser preso, maltratado, chicoteado, porque Deus nos achou digno de sofrer por causa do nome dele. Queridos, vocês estão entendendo a lógica desses homens, dessas pessoas? É uma lógica diferente daquela lógica de que eu sou ungido do Senhor, eu sou a menina dos olhos de Deus, ninguém pode falar mal de mim, ninguém pode me perseguir, eu sou ungido do Senhor, ai daquele que falar mal de mim. Não é essa a lógica. Esses homens se sentem dignos de ser perseguidos, maltratados, presos, por causa do amor que eles têm pelo Senhor. E aí a igreja está crescendo. No capítulo 6 eles vão instituir diáconos. E por que institui diáconos? Porque as mulheres estão reclamando que estão sendo deixadas de lado na hora de servir, da distribuição, e eles têm que instituir pessoas para ajudar. A igreja está crescendo. Quero dizer duas coisas para você aqui. Primeiro, você precisa colocar o teu dom à disposição do Evangelho na igreja, para servir ao Senhor. É a maneira de não haver confusão, é a maneira de não sobrecarregar alguns, é que todos participem, todos desempenhem alguma função. E a segunda coisa é, mesmo no meio de um conflito, Deus traz coisas novas para crescimento. Amém? Se esse conflito é verdadeiro, é sincero, é honesto, Deus traz coisas novas para o crescimento desse grupo. E nesse momento, na instituição dos diáconos, entre eles, Estevão é instituído diácono. E aí o capítulo 6 começa a falar, e Estevão começa a viver o Evangelho. E aí no capítulo 7, Estevão é preso. E quando ele é preso, queridos, ele começa a dar um testemunho
as pessoas vão apedrejá-lo até a morte. E lá no versículo 54 do capítulo 7, no versículo 54, quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Versículo 56, então Estevão disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus, aleluia. Versículo 57, queridos, mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Versículo 58, depois jogaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram, e as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas, da roupa de Estevão. E finalmente o versículo 59, para a gente ler depois do 60, enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60, depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, o último suspiro de Estevão: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Estão te perseguindo, vão te perseguir por causa do Evangelho? Libera perdão. Libera perdão. E queridos, no versículo seguinte, algumas Bíblias separam isso aí como o final do versículo 60, outras colocam como a primeira parte do capítulo 8. Eu vou ler a partir daí, e diz assim: e Saulo aprovou a morte de Estevão. Paulo comandava o grupo que perseguia. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. E o versículo 2, não, vamos parar aí no 1. Começou uma grande perseguição. As vestes de Estevão é colocado diante de Saulo. Saulo consente com a morte. É como se ele estivesse falando assim: ó, perfeito, vocês fizeram exatamente o que tinha que ser feito. E as roupas estão ali, é como se Saulo estivesse aqui, ó, dando o veredito final. Então aquelas roupas são colocadas diante deles assim: ó, missão cumprida. E é como se ele estivesse dizendo assim: perfeito. Mas queridos, Saulo assiste o maior testemunho que ele poderia ter assistido na sua vida. Saulo nunca tinha visto um homem ser apedrejado até a morte, declarando que está vendo a glória de Deus, porque Saulo cria em Deus, o Deus do Antigo Testamento, não o Deus que agora faz carne em Jesus, ressuscita e começa o Evangelho. Saulo é um homem zeloso da lei, e ele está cumprindo a lei. Ele nunca na vida dele havia visto um homem ser apedrejado até a morte, e esse homem declarar: estou vendo o céu aberto, eu estou vendo Deus, e estou vendo do lado dele direito o filho dele, Jesus. E quando esse homem está morrendo, ele fala: Senhor, não culpa eles por causa disso não, eu libero perdão para eles, Senhor. Você imagina o último suspiro de um homem que está sendo apedrejado é liberar perdão para os seus exatores, para os seus assassinos. Queridos, a vida de Estevão impactou a vida de Saulo. Eu tenho convicção disso. Eu tenho certeza que lá dentro da mente de Saulo ficou um negócio lá, mas ele continuou cumprindo, ele era um homem zeloso. E nessa noite eu vou parar aqui, queridos, por causa da nossa hora. Mas eu quero que você entenda isso. Os
planos de Deus jamais vão morrer. Queridos, Deus tem um encontro. O próprio Jesus se apresenta para Saulo no caminho de Damasco. E ele diz assim: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus a quem você está perseguindo, Saulo. Ué, eu estou perseguindo os crentes de uma seita, de uma heresia. Não, Saulo, você está perseguindo a mim. Agora, Saulo, você quer? Então você se levanta e vai até a rua direita, na casa de Simão, e lá vai ter uma pessoa que vai orar por você. Vai até lá. Olha bem, queridos, Jesus fala para Saulo: levanta e vai, mas Saulo está cego. Saulo ficou cego. E eles chamam os seus amigos e diz o endereço aonde eles devem levá-lo. Quando Deus fala com Ananias, que está orando lá, fala assim: Ananias, vai lá na casa de Simão. Eu dei esse endereço para um camarada, você precisa orar por ele. Esse camarada é Saulo, de Tarso. Ananias, o que é isso, Senhor? Esse homem aí tem perseguido. Esse homem tem matado. Esse homem vem para cá com carta das principais autoridades e está perseguindo, está matando. Deus fala assim: vai, porque eu vou mostrar para esse homem o quanto importa sofrer. Quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Quanto que você tem sofrido por amor de Jesus? Queridos, o evangelho de hoje é o evangelho da fartura, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho do sucesso, é o evangelho da felicidade. Quantos crentes hoje estão felizes porque estão sofrendo por causa de Jesus? Quantos crentes em Jesus hoje estão sofrendo porque estão sendo perseguidos no seu bairro, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde está, porque ele é um servo do Senhor? Quantos? Nós estamos vivendo um evangelho, queridos, que as pessoas querem fartura, querem prosperidade, querem sucesso, querem chegar no topo. Mas perseguição não. Sofrimento não. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Ai daquele que tocar em mim. Queridos, quem quiser vir após mim, Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas para isso, querido, eu volto a Pedro, tem que ter uma experiência com o Espírito Santo. Tem que ter uma experiência de revestimento. Alguns de nós fomos convencidos do Evangelho e não fomos convertidos ao Evangelho. Pastor, o senhor está julgando? Não estou dizendo que é A ou B que é. Estou dizendo que no mundo cristão, alguns de nós somos convencidos e não convertidos. Conversão é metanoia, é mudança de mente. Conversão é mudar o rumo, é mudar o sentido. Mas o rumo pode ter sido mudado de verdade. Mas você precisa, querido, ter uma experiência de intimidade com o Espírito Santo. Não é algo que acontece um dia e não acontece nunca mais. É algo que tem uma marca um dia e que vai acontecendo. Oh, aleluia. Eu quero te pedir para fechar os olhos, querido. Os planos de Deus jamais vão morrer. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz que Deus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo em você, porque uma experiência de conversão só é possível a partir do Espírito Santo. Se você aceitar, Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Se você rejeitar aquilo que Deus tem para você, Deus vai levantar outro. Paulo teve que ir, que ainda era Saulo. Ele teve que ir.
se ele não fosse, Deus iria colocar outra pessoa no lugar dele. Oh, aleluia. Peça a Ele agora. Peça a Ele. Peça, Senhor, me enche. Eu quero transbordar do Espírito Santo. Eu quero estar cheio do poder para testemunhar, para viver, para servir. Eu quero estar cheio de alegria de fazer isso. Ah, Senhor, me fortalece, me ajuda. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Peça a Ele agora, peça. Oh, Senhor, eis aqui o teu povo, Pai. Eis aqui a tua igreja, Deus. Eu creio que alguns também, Pai, neste momento estão te clamando, te buscando através do vídeo. Oh, Deus, oh, Espírito Santo, se movimenta em cada vida, em cada pessoa, em cada lugar, como um som de vento impetuoso, como línguas de fogo, e distribui, Pai, e queima a iniquidade, queima tudo que nos afasta, nos separa de Ti, e derrama uma unção nova, derrama um poder novo, cura, liberta, batiza com Teu Espírito Santo, Jesus, reveste de autoridade, reveste de unção, reveste de poder, para viver e para testemunhar. Deus, eu quero declarar profeticamente que a comunidade Batista Ágape em Valinhos, que o povo que reúne aqui, Pai, será um povo, e é um povo revestido de poder para testemunhar, para Te servir, para Te honrar. E eu declaro profeticamente, Pai, que coisas acontecerão aqui, Pai, milagres, não para a glória do homem, não para a glória da mulher, mas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, para que o reino das trevas seja derrotado em nome de Jesus. Usa cada vaso, Pai. Usa cada pessoa. Aonde estiver, no seu trabalho, naquilo que estiver fazendo na sua casa, com seus vizinhos, usa, Deus. Usa com poder para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Receba, querido. Receba de Deus na tua vida. Receba poder para testemunhar. Eu quero falar rapidamente algo para você que está nos assistindo e para vocês que estão aqui. Amanhã tem reunião dos jovens, às 8 horas, o encontro dos jovens aqui. Uma célula jovem. Venha participar, 8 horas da noite. Você que é jovem, venha participar. Tem sido um encontro muito gostoso, esse encontro dos jovens aqui. Tem sido uma bênção. No sábado, às 19h30, teremos o jantar de Natal para casais e para as famílias. Pastor, não tenho namorada. Não é só para casais. Pastor, não tenho namorado. Não é só para casais. É para casais e famílias. É que a gente não conseguiu fazer um jantar de casais em junho, e nós vamos fazer tudo junto agora, um momento em família, nosso Natal em família. 19h30. Hoje é o último dia para você confirmar se vem ou não. Não tem problema se você não puder trazer nada, não tem problema. Tem bastante coisa e vai dar para todo mundo. E se não tiver para todo mundo, o Senhor multiplica e sobra. Eu tenho vivido essa experiência. Quando o povo é honesto e sincero diante de Deus, isso acontece sempre, sempre. 19h30. E a gente está pedindo para você convidar os familiares, amigos chegados, aqueles que não estão em nenhuma igreja. Quem está congregando em alguma igreja, não precisa insistir para vir. Insista com aqueles que não estão congregando em nenhuma igreja. E eu quero só lembrar, domingo às 19 horas teremos o nosso culto. E aí na outra quinta-feira, é dia 24. Muitas famílias, a minha tradição da família é comemorar o Natal a partir da 0 hora do dia 24, 0 hora do dia 25. Então nós não teremos a nossa quinta com Deus, quinta-feira que vem. Vamos estar em família. Amém? Aí depois sim, no domingo teremos o nosso culto. E aí depois na outra quinta, o culto começará às 10 da noite. A gente dá detalhes depois disso. Amém? Glória a Deus. Que Deus esteja te abençoando grandemente. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso,
Que o amor de Jesus Cristo, seu único Filho, Senhor e Salvador, que o consolo do Espírito Santo te encha, que a unção do Espírito Santo te encha, que o poder do Espírito Santo te revista e que você testemunhe o Evangelho, que você viva esse Evangelho aonde você estiver e que Deus te use para transformar, impactar vidas e que não seja só hoje, seja sempre. Amém. Aleluia. Queridos, uma noite de paz para vocês. Que o Senhor esteja guardando e protegendo a cada um.